do Pai. Que maravilha não apenas cantar, mas ter essa convicção por intermédio da Tua palavra que nos assegura, nos garante que o Senhor pode tudo, aconteça o que for. Não há nada que não possa fazer, atuar, mudar. O Senhor pode tudo. O Senhor pode nos socorrer, atuar onde humanamente nós não podemos, fazer o que nós não podemos fazer, o Senhor pode. É tão seguro, é tão maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos, desamparados, mas que nós temos o Senhor que nos defende, que nos cuida, que nos ama, que está presente. Isso é muito forte. Deus pode tudo. O que ninguém pode, o que não encontramos em lugar nenhum, o Senhor pode, e no Senhor tudo é possível. E um momento é só um momento, e nós somos ensinados a não definir a nossa vida por um momento, a não nos desesperarmos, mas corrermos para Ti. Jamais desistir, porque um momento passa, sempre passa. Aquele que persevera no Senhor sempre alcança dias melhores. Quanto mais leio a Tua palavra, mais posso encontrar que o Senhor é o nosso porto seguro, é o nosso lugar seguro, é a nossa fonte de segurança, como dizem Provérbios, e que guarda o justo das armadilhas, mas não o ímpio. As pessoas acham que tudo vai funcionar da mesma maneira. Em parte, sim. A chuva cai sobre justos e ímpios, e o sol nasce para o justo e o ímpio. Mas nós sabemos que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e o que não faz. Por isso que, às vezes, por um momento, pode parecer que não vai haver diferença, mas a gente sabe que há diferença. O Senhor cuida de forma especial dos seus filhos. Há um final feliz para aquele que espera pelo Senhor. Há dias melhores, há definições, restituições, restaurações, há mudanças. Então, meu Deus, eu oro para que o Teu povo seja encorajado. Não desanime, não se prostre, não se entregue, mas que o Teu povo confie em meio às guerras, às dores, às batalhas. Que o Teu povo confie, Senhor, de todo o coração. Que o Teu povo confie. Eu oro pedindo o tempo todo para que a Tua igreja confie, para que o Teu povo se refugie no Senhor cada vez mais, para que aconteça o que for, seja lá o que for, que corram para os Seus braços, porque no Senhor nós estamos seguros, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Eu oro por um povo fortalecido, renovado, restaurado. Um povo abençoado, cheio de vida. Cubra-nos com Teu sangue, Senhor.
Cubra a igreja com teu sangue, cubra o teu povo com teu sangue. Mais do que nunca, esse é momento de nos ungirmos, de clamarmos por teu sangue, de declararmos o Salmo 91, de orarmos juntos e permanecermos na região de Gósen, onde nenhuma praga chegou. Gósen ficava no Egito. O Egito representa o mundo. Mas lá, as pragas não chegaram. Lá, quando todos os primogênitos dos ímpios faleceram, nenhum cachorro latiu. As coisas estão acontecendo, mas na vida do justo, há segurança, há diferença, há esperança. Podem se levantar contra nós, mas o Senhor nos garante vitória. O Senhor nos garante. Há garantia de vitória para o seu povo. Se tem uma coisa que a sua palavra nos garante, é que o Senhor dá vitória ao seu povo. A sua palavra dá essa garantia, que o Senhor dá vitória ao seu povo. Então eu oro no início dessa reunião pedindo essa força, esse poder sobre a igreja, um povo que confia, que se fortalece no Senhor, que se joga nos seus braços e diz: eu confio em Ti, meu Deus. Assuma o controle da reunião, assuma o controle desse trabalho. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todo laço, toda armadilha contra a nossa vida, contra a igreja, contra o ministério, contra o nosso povo. Eu quebro em nome de Jesus laços e armadilhas contra a igreja, contra o nosso povo. Eu quebro contra as nossas vidas todo laço, toda armadilha, toda atuação demoníaca, todo ódio, toda fúria contra o seu povo. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós amarramos todas as forças do mal, nós destruímos todas as forças do mal, todos os laços e armadilhas nós destruímos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, o sangue de Jesus tem poder sobre o nosso ministério. Eu consagro tudo ao Senhor. Tomo posse de uma noite poderosa, de uma reunião poderosa. Nós descansamos no Senhor, nós nos jogamos nos seus braços e nós cremos naquilo que diz a sua palavra, que o Senhor cuida de todo aquele que crê. Nós cremos. Seja conosco, envia seus anjos, esconde-nos debaixo do teu sangue, nos purifica, e que quando encerrarmos essa reunião, possamos sair daqui num outro nível. Muito obrigada, Senhor, pela vida, pela salvação, por mais esse dia, por mais essa oportunidade em que nós podemos plantar boa semente. Mesmo que o diabo tente mostrar o contrário e dizer que não funciona, funciona. Se tem uma coisa nessa vida que funciona, é buscar o Senhor, é plantar boa semente no Senhor. Funciona. É certo que nós temos resultados. Muito obrigada. Te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020, em Deus, faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. A gente sabe que Deus dá vitória ao seu povo. E quando você definitivamente se convence disso, você olha para as batalhas de uma outra maneira. Você olha para os momentos da vida com um olhar de grandeza, não
de quem vai se definhar, vai sucumbir. Porque se você se entrega à emoção que o problema causa, você pode tomar uma decisão com base naquela emoção. Mas quando você resiste na fé, independente do problema e da emoção que ele traz, a gente já sabe que as emoções mudam e o tempo muda também. Os problemas passam, até porque nós já vivemos situações da nossa vida e podemos dizer que nós vivemos porque já foi. E naquele momento, aquela situação certamente nos pareceu interminável, intransponível. Às vezes alguém até estava ali nos encorajando e dizendo, não, resista, você vai sair disso. E você pensava, meu Deus, como que eu vou sair desse negócio? E saiu. Então, a palavra de Deus, ela nos encoraja muito, por isso que hoje ainda meu filho no almoço estava lendo para mim, né, aquela passagem de 1 Timóteo 4, esqueci o versículo agora, em que Paulo encoraja Timóteo a se ocupar com a palavra. Ocupa-te com a palavra. E porque se você se ocupa, e eu gosto muito dessa expressão, né, se ocupar, estar ocupado com o quê? Com o que eu estou ocupada? Tenho me ocupado com o quê? Você vê que há uma direção para tudo. Se ocupa com a palavra. Preste atenção na palavra. Se envolva com a palavra. Busque satisfação nela. Porque se você estiver ocupado com a coisa certa, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. E fé é progresso. Mas como é que eu vou ter progresso se eu não me ocupo com aquilo que é capaz de alimentar a minha fé? Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu posso colocar, a fé vem se ocupar e se ocupar com a palavra de Deus. Então eu vou ter progresso, porque a minha fé vai crescer, porque eu estou ocupada com a coisa certa, eu estou envolvida com a coisa certa. Porque é muito fácil ocupar com a coisa errada. Né? Eu já ouvi gente contar para mim de ficar horas e horas ouvindo bobagens em redes sociais, se ocupando de coisas que estavam matando o emocional, matando a fé. E quando nós nos ocupamos da única coisa na face da terra capaz de nos dar vitória, de mudar a nossa vida, porque é sabido, isso já é comprovado cientificamente. A fé aumenta a imunidade, a fé cura, a fé restaura as pessoas, porque a fé coloca a pessoa num nível de paz e de segurança que nenhum medicamento, nenhuma terapia conseguem. Eu lido com pessoas há muitos anos, então eu tenho muitas histórias e muitos casos de gente que se ocupou com tratamentos e tratamentos dos mais diversos medicamentos e terapias e nunca se curaram. Mas quando pararam para se ocupar com a palavra de Deus, para se encher da palavra de Deus, elas foram completamente curadas, completamente restauradas. Outro dia mesmo, esses dias aí, nós ainda postamos o testemunho da Carla,
que muito... Eu olhei aquela moça, ouvi o testemunho dela, que ela chegou num nível que o psiquiatra deu todos, está lá no testemunho dela, todos os tipos de medicamentos para depressão. Até que chegou um momento que ele falou, não tenho mais o que dar para você, se esse não funcionar, não tenho o que fazer. Então, assim, ela já tinha tomado todos os tipos de medicamentos para tratar o problema e não tinha resposta. Aí, quando eu vi ela fazendo os trabalhos sociais agora, indo no albergue, levando comida, cantando, fazendo culto na rua, e essa moça tem paz, tem alegria, dorme, vive em paz, está ajudando outras pessoas. E ali ela testemunhou. Só a fé tirou ela daquela condição. Nenhum medicamento, nenhuma terapia, nada tirou ela daquela situação. E hoje a moça que antes não tinha condições de fazer nada por ela, agora faz pelas pessoas. Tem a coragem de ir para a rua, para um albergue, levar comida, fazer culto, cantar com as pessoas na rua. Isso é tão motivador que, assim, eu não entendo uma pessoa que não se edifica com uma história de mudança é algo tão grandioso, tão, assim, vivo, do poder de Deus, que revela a grandeza de Deus. Né? Chega para a gente e diz assim, tudo tem jeito, tudo pode, Deus pode tudo. Levanta, vai, porque com Deus você pode. Né? E quando eu lembro da minha história, de um momento da minha vida que eu achei que eu, tão nova ainda, tudo já tinha acabado, quando eu lembro, e lembro só para me edificar, da trajetória, né, de superações, e eu vejo, tenho memória naquele momento eu achar, não vou sair disso. Como é que eu saio disso? E Deus entrou em ação, porque eu criei, e toda vez que eu coloquei a minha confiança no Senhor, em cada problema que surgiu, eu tive vitória. Então, Deus é o único que pode realmente nos dar vitória. Não tem homem na face da terra que pode nos dar vitória. Até para um medicamento funcionar, você precisa da bênção de Deus. Para um tratamento funcionar, você precisa da bênção de Deus. Eu sei, porque lido com isso, e vejo pessoas que não tiveram resposta, e outras que dependeram de Deus e tiveram resposta. Então você vê que a diferença na vida é Deus, num tratamento é Deus, no mesmo problema que está todo mundo passando é Deus, é Deus. O que vai determinar um final feliz? Deus, uma fé viva no Deus vivo. É claro isso. E o que a gente tem que entender é que a única coisa que Deus nos pede para nós não fazermos são as coisas que estão nos matando. Ele não pede para você fazer um negócio que vai... não faz isso por acaso. Ele diz, não faz isso. A palavra dele diz, não faça tal coisa, porque isso vai te matar. Isso está te matando. Isso vai matar você, vai matar seu destino. Aí isso vai acontecer. E às vezes uma pessoa, por não conhecer a Deus, ela não entende o trabalhar de Deus. Ela às vezes acha que Deus está tirando alguma coisa dela, quando na verdade Deus não tira nada da gente. Muito pelo contrário. Porque o que Ele quer tirar
é porque não é bom para nós, não é saudável para nós. Não vai agregar nenhum valor à nossa vida. Então, assim, Deus pode todas as coisas. E quanto mais eu vivo, mais experiências eu vivo, as minhas, as das pessoas, eu olho para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, eu vejo, só estamos seguros em Deus. Nossa segurança é Deus. A nossa garantia de vida, de uma vida abençoada, cuidada, é Deus. Deixa eu ler aqui para você, Deuteronômio 25, 17. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Então vamos ver, isso aqui o Senhor falou muito tempo depois que tinha acontecido. Então vamos ver o que aconteceu, do que o Senhor estava falando. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram a alta colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Amaleque, a gente sabe, já falamos bastante sobre Amaleque, mas é um assunto que sempre precisa ser trazido de volta para nos alertar, porque Amaleque está aí. Até porque na tradução Almeida fala que o Senhor faria guerra de geração em geração contra Amaleque. Então isso significa que o Amaleque está aí. Quem é o Amaleque? O Amaleque é um traiçoeiro, que ataca pelas costas, é um inimigo traiçoeiro, sem escrúpulo, um inimigo que não tem regras, não importa o que ele vai ter que usar. Amaleque tem prazer em revirar o lixo. Amaleque, ele faz exatamente o que o Senhor lembrou Moisés aqui. Ele vem de forma traiçoeira, sem nenhum temor, quando o inimigo está cansado, quando o inimigo está exausto, e ele tenta aqui, ó, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Quer dizer, os que estavam mais fracos, cansados, que estavam lá atrás. Por isso que a gente não pode se entregar ao cansaço, porque Amaleque se aproveita dos cansados,
dos exaustos, dos que estão ficando para trás. Ele é inescrupuloso. Ele pega a turma que está se desgarrando dos demais, porque está mais cansado, está ficando para trás. E Amaleque se aproveita desse momento para poder eliminar. E Deus falou aqui. Amaleque, ele é o inimigo sem nenhum pudor, sem nenhuma regra, sem nenhum critério. Amaleque, ele tem sempre uma visão de se unir ao nosso inimigo. Se é inimigo do povo de Deus, podia até ser inimigo dele, agora vira, ele se une a ele. Nós vimos isso ontem. Amaleque se uniu a quem? Aos midianitas. Para exterminar de vez com a nação de Israel. O que Amaleque tinha a ver com midianita? Acontece que os midianitas estavam contra Israel, estava dominando Israel. Então ele se aproveitou para se unir aos midianitas, porque ele é oportunista. Você vai encontrar um amalequita sempre com a intenção de fazer o mal. Amaleque foi neto de Saul. Saul, o cara que jogou a primogenitura dele fora por causa de um prato de lentilha. Porque ele estava com fome. E Amaleque é neto, na Bíblia, de Saul, de um homem que tinha promessa que foi feita a Abraão nas mãos, mas era um sujeito carnal, imoral, profano, que teoricamente o Deus dele era o Deus de Israel. Mas ele resolvia as coisas pelo estômago, pela emoção, pelo momento. Um sujeito que, quando percebeu que o pai não queria que ele se envolvesse com as mulheres cananeias, ele foi lá e catou mais duas, que ele já tinha se casado com mulher cananeia. Trouxe amargura para a família. Um homem que alterou o seu destino por causa da sua impulsividade. Um homem que você vê que, quando ele perdeu a bênção, perdeu a primogenitura, a bênção do pai, ele escutou o pai falando por mão, ó, vá para a nossa terra e pegue uma esposa lá para você. Ele viu, a Bíblia diz assim, que ele, quando viu que o pai não aprovava os casamentos mistos dele, ele foi lá e se casou com mais mulheres estrangeiras, para alterar ainda mais o destino dele. Se é que era possível, né? Tanto que o pai dele disse, ó, meu filho, quando você já estiver cansado, aí você tira o jugo do seu pescoço. Mas parece que Esaú nunca se cansou de ser insano, estúpido, tanto que ele é chamado na Bíblia de profano e imoral. O tipo de gente que não melhora com os problemas, com as perdas, que não evolui, mas fica pior, rancoroso. Você encontra em Esaú um homem rancoroso, um homem que trabalhava de forma premeditada, um homem que buscava saber o que desagradava o pai, a família, para ir lá e fazer exatamente o que ele estava ouvindo, que a família não aprovava. Né? Então, assim, você vê que não é por acaso que uma descendência se torna problemática.
maldita. Quando se fala de Amalequita, vamos lá na raiz. Onde começou? Começou com Esaú. Então você vê que uma escolha errada, ou melhor, uma sucessão de escolhas erradas, e não estamos falando de um homem que não conhecia a Deus, ou seja, ele não conhecia a Deus, mas ele conhecia de ouvir falar. Ele não conhecia intimamente, ele não tinha temor de Deus, mas ele conhecia Deus, ele era neto de Abraão, neto do pai Abraão, filho de Isaque, o filho da promessa. Não dá para acreditar, porque ele não foi criado num lar desajustado, bagunçado, ele não foi criado. Mas a índole dele. Você pode ser criado, igual semana passada nós pregamos na quarta-feira sobre Judas. Ele teve o melhor mestre, o melhor instrutor, as melhores informações, as melhores experiências. Ele teve o que havia de melhor, aliás, o que pisou de melhor nesse mundo, que foi Jesus. Mas ele não aprendeu nada. Se você não quiser aprender, estão tentando te ensinar. Mas se você não quiser aprender, às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: nossa, mas não era para ser diferente? Era para ser diferente, o filho ser diferente, o marido ser diferente, a esposa ser diferente, aquela família tem tudo para caminhar muito bem. Mas se a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Você está ensinando para um filho, ele não quer. Você está ensinando, você está sendo um bom exemplo ali, mas não quer. Você está pregando, mas a pessoa não quer. Esaú não quis. E Amaleque, que era neto de Esaú, ficou pior. Seus descendentes foram inimigos do povo de Deus até o fim, a ponto de Deus dizer: vai ter guerra contra Amaleque até o fim, de geração em geração. Você vai ter um espírito de Amaleque. Quando a gente olha para o mundo, nós vemos o espírito de Amaleque. Dá para você ver os inescrupulosos, traiçoeiros, que gostam de remexer o lixo, que são oportunistas, que trabalham para pegar os que estão lá mais fracos, para atacar de forma traiçoeira os cansados, os exaustos. Nós vamos ver Amaleque se juntando aos inimigos, se une ao nosso inimigo, é o espírito de Amaleque. Nós vamos ver Deus falando com Saul, no capítulo 15. Você pode ler inteiro, falando exatamente isso aqui. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Aí você vai ver todo Deus falando: é para exterminar todo mundo e tal. Aí tinha os queneus lá, mas os queneus saírem de lá. E o Saul foi. Só que aí quando ele chegou lá, ele decidiu fazer do jeito dele. Então ele preservou o rei, que foi Agag, preservou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. E aquilo foi uma tragédia. Ele perdeu todo o reino dele,
Ele não perdeu o trono naquele momento, mas ele perdeu a presença de Deus totalmente na vida dele. Tanto que o Espírito de Deus se retirou dele, você vê logo à frente. E ali o Senhor disse, deixou claro, ia levantar, e ele já tinha falado no capítulo 13, porque ele também fez ao modo dele, não esperou. Aliás, Saul é um outro exemplo, um outro dia, de um sujeito que recebeu todas as oportunidades de Deus. Todas. Então, são pessoas, seja Esaú, Saul, pessoas que receberam tudo de Deus, que tinham tudo. Esaú, primogênito, herdeiro da promessa, 2 partes da herança, líder da família. Trocou tudo por um prato de lentilhas. Vai entender a cabeça das pessoas. Às vezes você vê a vida de uma pessoa indo de mal a pior, parece que não tem mais onde piorar. Quem está às vezes de fora não entende. Né? Meu Deus, como pode tudo dar tão errado assim? Mas quando você chega perto, você vê, são Esaús. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, os mais altos batiam nos seus ombros, um cara da tribo de Benjamim, bonitão, e foi colocado naquele lugar tão alto. Mas ele era um sujeito carnal, covarde, que queria o trono, não queria Deus, que todas as direções que Deus dava para ele, ele ia lá e fazia questão de fazer do jeito dele. Aí a pessoa pergunta, meu Deus, eu não sei por que a minha vida está assim. Você chega perto, o camarada resolve tudo pelo estômago, com base na emoção, com base no momento. A pessoa só se preocupa com a opinião dos outros, ela não faz do jeito de Deus, ela faz só do jeito dela, ela troca coisa grande que realmente tem valor, por causa de um sentimento barato, michuruca, por causa de um momento, por causa de uma opiniãozinha. Depois pergunta, por que a vida não vai? Morre de medo de gente, morre de medo do homem, morre de medo da opinião dos outros, se cala quando deveria estar se levantando, não se levanta como um Gideão, como um libertador, se curva diante dos problemas. Eu não sei porque que minha vida está assim. Basta você chegar perto. Você vê gente trocando coisa grande por causa de coisa miserável, michuruca, por porcaria. A vida é tão mais. Eu já vi gente trocar uma vida sólida por causa de uma paixão, por causa de um momento, uma emoção, por causa de uns troquinhos. Às vezes nem era troquinho, mas que oferta. Que oferta, por mais vantajosa, nós já sabemos onde a falta de integridade e retidão vão levar a vida de uma pessoa. Quer dizer, é só uma questão de tempo. Eu nunca me esqueço, eu fico vendo esses governantes fazendo as loucuras que eles estão fazendo, por isso que depois terminam tudo mal. E os descendentes, assim, um mais destruído que o outro. Porque você vê lá, quando Herodes cortou a cabeça de João Batista, cortou. Mas a Bíblia diz que Herodes acrescentou a todas as suas maldades, mais aquela de prender o João, e depois ainda de assassinar o João. Ele acrescentou a todas as suas maldades. Então, a gente esquece. Às vezes parece que Deus não está vendo. Queridos, Herodes acrescentou a todas elas, que são as maldades que falam antes,
de colocar João na prisão. Depois tem a vir uma maldade de assassinar o João, o inocente, por causa de nada. Então as pessoas só vão acrescentando a vida delas, acrescentando, enquanto alguns estão acrescentando bênção por conta das boas escolhas, as boas semeaduras, tem aqueles que estão acrescentando maldades e mais maldades. E a gente já sabe o que diz a palavra. A medida, tem uma medida na palavra de Deus. E uma hora atinge aquela medida. E quando atinge aquela medida, ponto final. Já foi. Então, Saul não fez o que ele tinha que fazer, né? Não fez. O que aconteceu? Quando você não derrota um problema que você tem condições de derrotar, um inimigo no momento que você tem oportunidade de derrotar, ele vai se manifestar lá na frente. Quando nós vemos no livro de Esther, nós vamos ver Ramã. Todavia, nós já sabemos que a arma que o inimigo usa contra um homem de Deus vai virar contra ele. Porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. E Ramã, nós vemos, ele aqui, se eu ler para você, em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Ramedata, descendente de quem? De Agag. Agag foi quem? O rei dos amalequitas, que foi preservado, mantido vivo por Saul. Aí você vai falar, ô bicho, mas o Samuel matou ele depois. Matou, mas é sabido que ele tinha filhos. E que sobrou um descendente dele, cheio de ódio, que quando o problema não foi resolvido lá, olha lá na frente, o problema se manifestando. Eu sempre falo isso às pessoas, quando Deus te dá uma direção para você resolver uma questão, vai resolver. Porque tudo que você deixa passar quando Deus está mandando você enfrentar e resolver naquele momento, vai se manifestar em algum momento. Deus nunca vai mandar você definir uma questão se aquilo não for de suma importância. Toda vez que Deus te der uma direção para resolver uma determinada questão, Ele sabe muito bem o futuro, Ele é onisciente. Ele não quer que você se depare com algo muito pior lá na frente. Pois o trabalho mal feito, a desobediência de Saul, custou uma aflição tão grande nos dias de Esther, de Mardoqueu, que ele pagou, se você ler, colocou na tesouraria do rei toneladas de prata para poder exterminar. E é interessante que ele chega para o Xerxes e diz assim, então Ramã disse ao rei Xerxes, existe um povo disperso, ó como ele usa, ó a artimanha, e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes. Eu gosto muito disso. É um povo diferente de todos os outros povos. Então, quer dizer, se os costumes são diferentes, não merecem ser exterminados, extintos. Essas pessoas merecem ser extintas. Por quê? Porque elas têm costumes diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles,
e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que você execute esse trabalho. Eu pago para destruir com esse povo que tem costumes diferentes. Mas aí ele usou esse motivo, e graças a Deus que tinha, nós sempre vamos encontrar falando de Israel, porque o povo de Deus tem que ter costumes diferentes e não pode se submeter e seguir as mesmas regras e leis que todo mundo segue, porque as leis servem para nós até bater de frente com a nossa fé. A nossa submissão, nós submetemos as autoridades, nós estamos debaixo das autoridades, mas até o ponto que bate de frente com a nossa fé. Se bater de frente, de repente vem uma lei que quer nos obrigar a fazer uma coisa que a Bíblia manda você não fazer, acabou. Aí estamos livres dessa obediência, dessa submissão. Estão aí, fazem gato e sapato. Levantam uma lei hoje, depois de manhã, mais um decreto, mais uma coisa, eles nem sabem o que estão fazendo. Nós estamos aqui, eles jogam a gente como peteca para cá, joga peteca para cá, joga para lá. São um bando de idiotas. Mas, até o presente momento, nada nos foi obrigado que vai contra a nossa fé. Nada, ninguém mandou a gente fazer uma coisa que vai contra a nossa fé. Que a gente não pode se submeter. Ficam jogando a gente para lá e para cá, sim, vai e vem e tal. Você está submisso. Mas a partir do momento que, não, agora é algo que nós somos contra, nós não acreditamos que isso é contra a palavra, aí é diferente. Aí não podemos. Então, ele apresentou os costumes como um motivo, costumes diferentes, não obedecem às leis, realmente. Eles tinham costumes, hábitos diferentes e leis diferentes. Eles não comiam as mesmas coisas que todo mundo comia, eles não participavam das mesmas festas, eles não se envolviam nos mesmos eventos, eles não tinham os mesmos costumes. A maneira de adorar a Deus era completamente diferente. Eles tinham apenas um Deus, enquanto os demais povos tinham vários deuses. Então, ele vem e oferece pagar. Esse foi um problema que Saul não resolveu. Tanto que você vai ver no capítulo 3, Deus falando, extermina com tudo. Tudo, não deixa ficar nada, nada. Está muito claro ali. Quando você tem que resolver, o Senhor disse, resolve esse problema por inteiro, completo, não deixa nada de fora. Mais tarde, olha o descendente de Agag. Sobrou um descendente de Agag. Cheio de ódio, pagando para exterminar, e a Bíblia ainda chama o inimigo dos judeus, o inimigo do povo de Deus. Eu pago para exterminar com esse povo. E por que esse problema chegou aqui? Porque lá atrás ele não foi resolvido. E Deus mandou resolver. Você vai ver os amalequitas, aqui em Ziclac, atacando essa cidade de Ziclac, onde era o quartel-general de Davi e seus homens, onde eles deixavam suas mulheres e filhos. E você vai ver aqui, e quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziclac, levaram todos os prisioneiros, todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força.
As mulheres de Davi, aqui ó, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo, não bastando ele ter perdido a família, não bastando aquela destruição toda. Agora os homens querem procurar um culpado e querem apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E aqui você vai ver, ele se fortaleceu quando ele não tinha onde recorrer. Ele ficou sozinho, levaram a família dele, porque a Amalequita ataca a família, ataca filho, causa problemas. Por causa dos amalequitas, Davi se encontrou numa situação de profunda aflição. Porque Amaleque está sempre por perto. Observe que em cada tempo você encontra Amaleque sendo traiçoeiro. Está lá o inimigo. É o espírito de Amaleque. E Davi então se encorajou no Senhor, se fortaleceu no Senhor e foi. E quando uma pessoa se fortalece no Senhor, porque ele não tinha onde se fortalecer. Quando você se fortalece no Senhor, o que acontece? Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos amalequitas, seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Não só isso, quem que foi anunciar a Davi sobre a morte de Saul? Um amalequita. Exatamente um amalequita que ele não destruiu. Mais tarde, Saul se suicidou, ficou lá agonizando, chega um amalequita e termina de matá-lo. Sabendo da perseguição e da rixa que o Saul tinha com Davi, correu para contar a Davi, chegou lá dizendo: seu inimigo foi morto assim, eu acabei de matá-lo. E o que Davi fez naquele momento? Porque ele amava Saul. Você vai ver o cântico de Davi em relação a Saul. Manda matar aquele amalequita, que naquele momento o oportunista achou que estava levando uma boa notícia para Davi, mas o coração de Davi era diferente dele. Amalequita é oportunista, Amalequita se vale das piores situações, Amalequita adora uma confusão. O espírito de Amaleque é aquele que está sempre colocando divisão entre as pessoas, é aquele que se une com o inimigo, é aquele que ataca a família, é aquele que ataca a traiçoeira pelas costas. Então, de geração em geração, vai ter um amalequita, um espírito de Amaleque para ser enfrentado. Lá estava um amalequita, porque era da índole deles, tirando proveito de uma situação, achando que estava levando uma vantagem para Davi. Mas Davi era um homem de Deus. Davi não se gloriou com a morte de Saul. Muito pelo contrário, Davi chorou pela morte de Saul, porque o espírito de Davi era completamente diferente do de Saul e dos amalequitas também. Não é à toa que o rei mais falado na Bíblia, que você vai ouvir falar Davi, 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 o tempo todo. Porque o espírito dele, não é que ele foi perfeito, não, mas ele tinha uma busca constante, a busca dele foi por acertar. Você vê um homem que lutou para acertar. Cometeu muitos erros, mais uma vez. Então, nós estamos vendo o espírito de Amaleque. E aqui, em Êxodo 17, que eu li, e volto para cá. Como que Amaleque foi derrotado aqui?
com as mãos de Moisés erguidas. Quando as mãos do Moisés abaixavam, Amaleque começava a prevalecer. Não existe outra maneira de você vencer o espírito de Amaleque, de você vencer um amalequita, de você vencer essa fúria, esse espírito demoníaco de Amaleque, traiçoeiro, mau, oportunista, que sempre se levanta com a ideia de fazer mal. Não existe outra maneira senão manter as suas mãos erguidas. Espiritualmente, você permanecer forte. Nós não vemos absolutamente nada de diferente com Josué e os homens lutando lá embaixo. O que mudava eram as mãos de Moisés, a parte espiritual. Então aqui, essa palavra deixa muito claro que quando a parte espiritual estava bem, Josué estava vencendo. Quando a parte espiritual estava mal, Josué começava a perder para a Amalequita. Então a Amalequita, ele derrota o fraco espiritualmente, o exausto espiritualmente, o que está para trás. Eu li para você. Ele cata esses aí, porque ele é traiçoeiro. Eu não posso ficar para trás. Eu não posso me entregar à exaustão. Eu não posso me entregar à fraqueza, aos problemas. Porque sempre vai ter à espreita um amalequita, um espírito de Amaleque. E ele se aproveita da cidade que está desprotegida para atacar mulheres e crianças. É o espírito de Amaleque. Dos que estão fracos, cansados, ficando para trás, é o espírito de Amaleque. E o Senhor manda resolver o problema. Ó, Saul, resolve o problema. Porque se você não resolve, e se Amaleque sobrevive, ele vai vir com fúria. Ah, mas veio mesmo. Lá estava Ramã. Mas como os inimigos de Deus não permanecem, a arma que ele construiu para o homem de Deus, Mardoqueu, foi usada contra ele. Porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E contra ti quem? Contra ti quem? Contra aquele que crê no Senhor, está escondido nele. Porque quando eu começo a me entregar aos problemas, às situações, às emoções, e começo a ficar ruim das pernas, espiritualmente, estou ficando cansada, estou me entregando, eu estou dando lugar para Amaleque me pegar. E ele é mau. Ele é mau. Tanto que o Senhor disse, vou fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. Eu vou fazer guerra contra ele. Porque de tempos em tempos, vai ter o espírito de Amaleque, e nós vamos ter que enfrentar, e vamos ter que derrotar. Porque se você não derrota, ele te derrota. Ele é implacável. Tem que se fortalecer no Senhor, e partir para cima e recuperar o que é seu. Não é assim não, você não vai ficar com o que é meu. Eu vou lá pegar a minha família, eu vou pegar meus bens, eu vou pegar o que é meu, que Amaleque levou. Porque é isso que ele faz. Ele quer levar o que é seu. Ele quer tomar a sua vida, ele quer tomar a sua família, ele quer tomar seu patrimônio. É isso que ele quer. E ele faz isso na vida de quem? Na vida de quem está enfraquecido. De quem abaixa as mãos. O que foi feito aqui? Um ajuste. Muitas vezes
Eu ouço pessoas falando sobre seus problemas, isso, aquilo, e eu muitas vezes falei, o problema da sua vida é a falta de um ajuste na sua vida espiritual. Ajusta a sua vida espiritual. Se acha que o problema da sua vida é mudar de relacionamento, é mudar de cidade, é mudar de emprego, é mudar isso, é mudar aquilo, é mudar a fé, é mudar o espírito. É você fazer um ajuste na sua vida espiritual. Porque nenhum outro ajuste vai funcionar se não partir do princípio daquilo que funciona, a base de tudo, o alicerce de tudo. Eu vejo gente falando um monte de coisa, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Você precisa mudar a sua fé. Mudar a sua fé. A parte espiritual é que vai determinar a parte natural. Observe, eu mostrei para você que o espírito de Amaleque pega tudo que está desprotegido, fraco. Quando Moisés cansava e não aguentava manter as mãos erguidas, era quando Amaleque prevalecia. O espírito de Amaleque só prevalece onde a fraqueza, a entrega, a falta de proteção. Isso é claro. É claro. Quando você tem a oportunidade de aniquilar com Amaleque, pega, porque ele volta. Ele é violento, ele sempre aparece. Você não pode deixar ele escapar. Você tem um problema, derrota aquilo. Derrota aquilo. Porque ele adora se unir a mais um problema, a mais um inimigo. Então eles fizeram um ajuste, botaram ele sentado numa pedra, numa rocha, e a rocha é Cristo. E eles então sustentaram Arão e Ur, as mãos de Moisés. Você vê que foi preciso um ajuste para manter aquelas mãos erguidas. Porque quando as mãos abaixavam, sem nenhuma explicação natural, a explicação era totalmente espiritual, Amaleque começava a prevalecer contra Josué. Josué começava a perder a guerra. Eu vejo gente perdendo a guerra. Mas por quê? Porque a parte espiritual está fraca. Baixou as mãos. Nessa pandemia, eu tenho visto gente baixar as mãos. E o que acontece quando você baixa as mãos? Você começa a perder a guerra. Ah, mas eu estou cansado. Se fortalece, se ajusta. Ah, porque está difícil. Se fortalece, ajusta. Vamos lembrar dos caras que trocaram coisa grande por causa de alguma bobagem, por um momento. Emoções nós sempre vamos ter. Um dia você está melhor, outro dia você pode não estar tão bem. Emoções, elas simplesmente mudam. Mas o justo viverá da fé. Pela sua fé viverá. E quando você entende que é pela fé, você faz igual Ana muitas vezes. Você geme, mas geme em Deus. Você pode não ter força para orar naquele momento, mas para verbalizar, mas está aqui, me cobre com o teu sangue, me ajuda, me sustenta, eu só tenho o Senhor. Você pode estar se sentindo cansado fisicamente, mas você está lá. Oh Deus, nem que for debruçado naquela cama jogada e dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Você não vai correr para outro canto, você não vai recorrer a outra coisa, você não vai desistir de depender de Deus. Você vai depender de Deus, você vai recorrer a Deus. Porque quem sustenta o nosso emprego é Deus, nossa família é Deus.
Quem protege a nossa vida é Deus. Quem sustenta a nossa saúde, a nossa vida de forma geral é Deus. Se Deus promove você, e você permanece nele, Ele te sustenta. Agora, se Deus não é mais a prioridade da sua vida, se Deus já não é tão importante mais, e você vai baixando a guarda e vai ficando para trás, você está dando lugar para Amaleque te pegar. E ele é mau. Ele não tem nenhuma regra. Não importa o que ele tenha que fazer, ele vai fazer para o mal. É o espírito de Amaleque que você vê rondando esse mundo, que é o espírito de Satanás. E como eu prevaleço contra Amaleque? Com as minhas mãos erguidas. O que isso significa? Com a minha vida espiritual em dia. Deus em primeiro lugar na minha vida. Buscando a Deus em primeiro lugar, dando prioridade a Ele, honrando a Ele. Até porque Davi se fortaleceu no Senhor, porque ele se fortaleceu em quem? Estava sendo perseguido por Saul. Injustiça de tudo quanto é lado. Agora até os homens que estavam com ele queriam apedrejá-lo. Há momentos que você olha, você fala assim, quem pode me socorrer, senão Deus? Quem? O Senhor Jesus. Aleluia. Quem pode? Quem pode socorrer o povo dele, senão ele mesmo? Se não for o Senhor, você olha aí para esse mundo. É uma coisa impressionante que a gente vê. Não parece, às vezes é surreal, é uma coisa que você fala, não, isso não é verdade. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Eu estava ouvindo um pessoal, e aí eu fui buscar e pedir para o Mu ler para mim um decreto que o prefeito de Nova York teria decretado, feito, que chama HR 6666. Quer dizer, homem na potência máxima, porque 666, 366, quer dizer, número de homem na sua potência máxima. Ali tinha mais um 6. HR 6666. Que eles descobriram, você deve ter visto, que as pessoas estavam se contaminando mais dentro de casa. As pessoas lá na quarentena se contaminando dentro de casa. E aí, fizeram esse decreto. Quem está lá fala que não é nessa suposta leveza que se coloca lá. Que não, que se então tiver infectado o papai e a mamãe, então só por preservação tiramos as crianças. Ou tiramos o papai e a mamãe e as crianças nós transferimos para cuidadores. Mas tudo é porque agora é assim, eu te prendo, mas porque eu quero o seu bem. Eu te tranco dentro de casa porque eu quero salvar a sua vida. Eu não deixo você trabalhar em lugar nenhum porque eu me importo muito com você. E sabe o que eu fico às vezes? Eu tenho que perdoar. Não é nem os governantes. Às vezes é o povo. Porque eu paro e falo, acordem. Porque algumas pessoas elas falam umas coisas que você pensa assim, meu pai, pelo amor de Jesus, parem dessa cegueira, saiam desse lugar cego, que estejam fazendo aberrações, mas nós precisamos ver pelo menos, por favor, para a
orar a Deus, para buscar, até porque as coisas vão entrando, daqui a pouco começa a entrar o que não pode. O que vai contra a nossa fé. E nós vamos passivamente aceitando. Não, é por amor à sua vida, porque eu quero salvar vidas. Desde quando que político está interessado no povo? Conta outra. Os interesses são outros. Inescrupulosos. E aí, quem viveu situações puderam relatar que não foi dessa maneira. Se há mais que isso, mas há os que dizem que não foi nessa leveza apresentado no decreto, mas que foi tirada as crianças e colocado nas mãos de cuidadores, e aí já levantaram muitas coisas, se isso é verdade eu não sei, de crianças abusadas, por trás disso, tráfico de crianças. Aí você vai encontrar quem fala que sim, quem fala que não, que é fake news, que é não sei o quê, seja lá o que for. Nós estamos vendo aí, quando que a gente ia imaginar que uma pessoa ia ser presa, um cidadão de bem, algemado, preso porque estava sentado numa praça, ou porque estava lavando um carro, ou porque estava numa praia. E nós vamos subestimar as coisas? E uma vez que o Estado entra na vida das pessoas, ele tende a não querer recuar. Uma vez que ele ganha uma força sobre as pessoas, ele tende a não querer recuar. E nós temos visto todo tipo de invasão. Todo tipo de aberração. Então você vê a maldade que ronda em tudo quanto é parte. E não tem para onde correr. Hoje, acho que foi hoje, foi na Austrália aquilo lá, filho? Na Austrália. Gente sendo presa. Porque eles querem obrigar a colocar um chip. E qual outra coisa, filho? Nova Zelândia? Você vê o horror, as pessoas sendo presas, porque elas estavam protestando, porque elas não queriam aceitar, sendo obrigados a tomar, não sei se era uma vacina lá, e botar esse chip, e as pessoas desesperadas, apanhando. Ou seja, se alguém falasse no Brasil está ruim, tem lugar ainda pior. Ou seja, é no mundo, o espírito. Nós vivemos a última hora. Jesus está voltando. Nós vemos princípio de dores. E o povo de Deus não pode arriar. Nós precisamos nos levantar com força. Nós precisamos, mais do que nunca, levantar as nossas mãos. Porque Amaleque só prevalece na vida de fracos que se entregaram. E ele é traiçoeiro. Quando que Josué estava perdendo a guerra? Começava a perder a guerra? Quando as mãos de Moisés abaixavam. Quando a parte espiritual começava a baixar. Então, Deus está nos chamando para a realidade. O Senhor está falando comigo, está falando com você, dizendo, minha gente,
Se refugia em mim, levanta as mãos por você, por sua causa, por sua casa, família. Levanta suas mãos. Mais do que nunca nós precisamos levantar as mãos. Espiritualmente. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos fazer esse ajuste na nossa vida espiritual. Nós precisamos sentar nessa rocha que é Jesus Cristo. Nós precisamos manter as nossas mãos erguidas. Nós vamos nos levantar com força. Não podemos afrouxar, não podemos ficar para trás. Nós não podemos nos entregar à exaustão, às aflições. Muito pelo contrário, nós vamos manter a lucidez, e a única maneira de nós permanecermos lúcidos, equilibrados, é através da palavra, ouvindo a palavra, nos enchendo da palavra e mantendo a nossa vida espiritual viva. Manter as mãos erguidas espiritualmente. Porque quando a parte espiritual está forte, Amaleque não tem poder. A gente prevalece contra Amaleque. Amaleque é um inimigo perigoso, mas só na vida de quem afrouxa espiritualmente. Na vida de quem vai se entregando às situações. E você vê que tem muita coisa para distrair você. Tem muita coisa acontecendo para tomar a mente, é na saúde, é na política, é para cá e para lá, e você tem que ignorar, não ficar ouvindo a boca do diabo, que é essa mídia terrível. Você não pode se envolver com as coisas que estão aí, não é se alienar, a gente não ignora que tem problema, mas nós não focamos nisso, nosso foco é Deus. Nosso foco é a palavra. Eu sei que a coisa está um caos, não sou alienada. Mas eu não vou me encher disso. Eu vou me encher da palavra, porque eu preciso me nutrir da coisa certa. Para manter minha paz. Uma pessoa que tem paz, a imunidade está lá em cima. Não tem gente com saúde sem paz. Sem paz você não come direito, você não dorme direito, você não tem sossego, sua imunidade vai lá no pé. Sua vida se vai. Então, só tem uma maneira. E a Bíblia está deixando bem claro, se encher de Deus. Porque para onde nós vamos correr? Não há para onde correr. Não há. Não há. Você vê nitidamente, não há para onde correr. Você vê injustiça de cá, injustiça de lá. Você vê que não há interesse em fazer o bem. E você sabe que são momentos assim, é que você tem a oportunidade de ver que existe um Deus que garante um lugar seguro para os seus. Em Deus nós temos segurança. Em Deus nós estamos protegidos. E aqui eu mostro para você, Amaleque, o espírito de Amaleque, ele só tem poder na vida daqueles que vão se entregando aos problemas. Quando Moisés foi deixando, as mãos foram cansando, e ele foi abaixando. Você pode ver, é a mesma história aqui. Ele pegou os cansados, ele pegou os que estavam lá para trás, ele foi pegando, ele atingiu os mais fracos. Ele se uniu aos midianitas contra Israel, que estava lá pobre, fraco, escondido em caverna. Mas vai ver quando Gideão se levantou com força e foi lá. Derrotou. Derrotou. Sempre precisa de alguém mais forte, porque Amaleque só prevalece contra fraco. Contra quem afrouxa. Quando você se levanta, você levanta as suas mãos e você diz aqui não, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar e Deus vai ser comigo. Você vence Amaleque, você vence aquele problema. Vamos nos colocar de pé. A mão
no seu coração. Eu quero que você faça o que Davi fez. Se encoraje no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Que você vai fazer as coisas que para você são difíceis e vai tirá-las do seu caminho. Escuta, tudo que você aprende precisa funcionar primeiro na sua vida. Não adianta eu querer que funcione na vida de outra pessoa, tem que funcionar na minha. O que eu estou pregando aqui tem que funcionar primeiro na minha vida. Eu tenho experiência com isso. Vamos nos levantar. Deus é o único que pode nos dar vitória. Ele nos dá vitória sobre os problemas, sobre a Amaleque, sobre o pecado. Ele faz. E eu não posso conhecer a Deus pelos outros, eu tenho que conhecer a Deus por mim mesmo. Eu tenho que lembrar que o que Deus me pede para parar de fazer é aquilo que está me matando. Entender que os nossos costumes são diferentes. Que nós não podemos desfrutar de coisas que outras pessoas... Porque às vezes eu quero desfrutar de uma coisa, fazer uso de uma coisa, que não cabe na minha vida. Nossos costumes são diferentes, ou seja, nós somos um povo separado. Nós temos a marca da vitória, a marca de conquista na nossa vida. Parte do problema é que muitas vezes eu vejo que não gostamos daquele pouco a pouco, do de glória em glória. Às vezes queremos tudo de uma vez. Mas não é assim. Nós vamos perseverar. Às vezes, entre uma glória e outra, há um longo tempo que nós temos que esperar. Mas não importa. É de glória em glória. Se eu persevero em Deus, eu saio de uma glória, eu vou para outra glória. Às vezes eu vejo pessoas apegadas a coisas que Deus mandou se livrar muito tempo atrás. Chega, nós não podemos estar apegados a coisas que Deus já nos mandou tirar da nossa vida. Pouco a pouco, de glória em glória, Deus vai exigir algumas pequenas obediências, algumas mudanças aqui, acolá. Nós temos pressa, mas a gente sabe que isso é um trabalho para uma vida inteira. Não adianta eu estar com pressa, eu tenho que tomar a decisão. E saber que durante toda a minha vida, quando nós sairmos desse problema, outros desafios virão na nossa vida. A gente não pode ser ingênuo e achar que esse é o primeiro grande desafio mundial. Não. Nós vamos tomar algumas decisões na nossa vida de coisas que estão sugando a nossa energia, drenando as nossas forças. Às vezes a gente tem aquele perdão oficial. Oficialmente nós já perdoamos, já resolvemos aquele problema, mas não. Às vezes lá no fundo nós não resolvemos aquele problema.
E a Bíblia deixa bem claro que nós devemos seguir a Deus, porque Ele não vai nos seguir. Não é Deus que nos segue, somos nós que seguimos a Deus. Eu não posso fazer os meus planos e esperar que Deus os faça funcionar. Eu tenho que me adequar à vontade de Deus, orar e depois prosseguir. Depender de Deus. Eu não posso ficar para trás. Eu tenho que me fortalecer no Senhor, como Davi se fortaleceu, e partir para cima de Amaleque e recuperar o que ele foi e tomou de mim, recuperar minha família, recuperar meu patrimônio. Se eu quero prevalecer contra Amaleque, que está lá embaixo, Josué está lutando contra ele, a única maneira é mantendo as minhas mãos erguidas, é fazendo, se eu estiver cansado, eu tenho que fazer ajuste na minha vida espiritual. Você vê que nenhum ajuste foi feito lá na parte natural, todo o ajuste teve que ser feito na parte espiritual. Então, se nós queremos ir longe, é hora de nós levantarmos as nossas mãos e fazermos os ajustes na nossa vida espiritual. Porque se nós queremos vencer, seja a área que for, todo ajuste, toda mudança precisa acontecer na parte espiritual. Nós vamos tomar uma decisão de levantar hoje as nossas mãos, sentar nessa rocha que é Jesus, nos apoiar em Deus. Porque com as mãos levantadas, com a vida espiritual fortalecida, nenhum Amaleque vai prevalecer a nossa vida contra nós. E eu quero insistir aqui agora, que você levante as suas mãos espiritualmente, que você faça um ajuste na sua vida espiritual, que você tome decisões aqui hoje, e não há nenhum problema, nenhuma situação que nós não possamos vencer, nós vamos vencer. Nós vamos correr para Deus como nunca, vamos nos encher dEle, vamos meditar, é hora de você se encher de Deus cada vez mais, ler a palavra, ouvir a palavra, se munir de Deus, não adianta, não há para onde correr, corra para Deus. Porque há diferença na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que não serve. Os que se esconderem em Deus, vão sair bem melhores. Eu tenho visto isso, queridos. Na ceia, no encerramento, o Senhor falou que esse mês seria um mês de realização de sonhos. Quantas pessoas que têm me mandado mensagens, que estão realizando seus sonhos, estão vivendo sonhos. Eu estou tão edificada. Tem sido um mês de tantas boas notícias. Tantas notícias maravilhosas chegando. Deus não mudou. Ele tem acontecimentos grandiosos para mim e para você. Vamos levantar as nossas mãos e vamos derrotar Amaleque na nossa vida. Vamos recuperar o que é nosso. Vamos nos posicionar. O ajuste é na parte espiritual. Fortalecemos toda a nossa parte espiritual e o mal não tem poder sobre nós. Oh, meu Deus! Existe uma guerra e uma luta, e Amaleque está aí rondando, mas nós estamos aqui, nós confiamos, nós cremos, meu Deus. Eu oro nesse momento para que o Senhor venha levantar o teu povo com força. Anima a tua igreja, levanta o teu povo, fortalece cada um agora. Eu repreendo a angústia, a tristeza, a incredulidade, a dúvida, a covardia, essa exaustão, essa frieza espiritual, essa mornidão, essa força demoníaca que veio contra vidas, que tem levado muitos a desanimarem, a baixarem as mãos. Eu repreendo em nome de Jesus e determino força, coragem, ânimo, o povo renovado, restaurado, o povo sarado, o povo, Senhor, totalmente renovado e sarado emocionalmente, espiritualmente, um povo forte, sentado na rocha, ajustando a vida espiritual, um povo com as mãos erguidas, um povo que luta, um povo
que entra no terreno do inimigo, um povo que não deixa o que é seu nas mãos do inimigo, um povo que se encoraja no Senhor, um povo que não teme, não desiste, não se curva, não se prostra, não recua, não se entrega, mas reage, parte para cima e crê que há um Deus grande, porque o Senhor dá vitória ao seu povo. Levanta, Senhor, levanta o teu povo agora. Eu oro por cada vida que está aqui, cada pessoa que me acompanha à distância. Fortalece a igreja, fortalece o teu povo, fortalece nessa hora. Levanta, Senhor, vai munindo o teu povo de força, de ânimo, de vigor. Ajuda essa pessoa a se levantar espiritualmente, a levantar as mãos, a enfrentar os desafios, os problemas, a não se entregar, não se curvar, não se entregar, não se abater, não se render, não deixar Amaleque prevalecer. Ajuda, Senhor. Limpa as mentes, limpa os corações, limpa, Senhor, reveste de força. Eu quero pedir que você peça isso para Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero ser revestido de força. Eu vou manter minhas mãos erguidas, eu não vou me entregar, eu não vou me curvar, eu não vou ceder aos problemas. Não, Senhor, eu não vou. Eu creio, eu estou me levantando e me encorajando no Senhor. Eu me encorajo no Senhor e eu vou lutar, eu vou guerrear, independente de qualquer coisa. Eu não vou me entregar. Eu tomo posse de saúde mental, emocional, física, espiritual. Eu tomo posse de força, de renovo, de cura, de visão, de discernimento. Fala com Deus: Senhor, me dá visão, me dá discernimento, não me deixa ser cego, não me deixa me entregar, não me deixa recuar, me sustenta, me ajuda nessa hora, me tira desse problema, me leva para o outro lado, derrota Amaleque da minha vida, derrota, Senhor. Eu resgato a minha família, meu financeiro, eu resgato a minha saúde, eu resgato o que é meu, eu levanto as minhas mãos e eu decido não baixá-las. Eu não vou baixar, e Amaleque não vai levar o que é meu, não vai levar minha saúde, não vai levar meu financeiro, não vai levar minha família, não vai levar o que é meu. Não vai me levar, porque eu não vou ficar para trás, eu não vou me entregar à exaustão, eu não vou me entregar à fraqueza, eu não vou me curvar aos problemas, eu resistirei, eu levanto as minhas mãos espiritualmente e eu não vou me curvar. Eu decido lutar, mesmo parecendo não ter esperança. Eu sei que tem esperança, mesmo dando a ideia de que não há como vencer Amaleque. Eu já venci Amaleque, eu já venci, e ele não vai me derrotar. Ele não tem poder sobre mim, ele não tem poder sobre a minha saúde, a minha família, o meu financeiro, ele não tem poder sobre a minha vida espiritual. Amaleque já foi derrotado na minha vida. Eu quero que você diga isso com força: Amaleque não tem poder sobre a minha vida espiritual. Aconteça o que for, eu creio em livramento, em socorro, em saída. Eu creio em resgate, em restauração, em restituição. Eu creio no milagre. Na minha vida vai ser diferente. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve o Senhor e o que não serve. Na minha vida, em nome de Jesus, Amaleque já foi derrotado, não tem poder contra mim. Eu tomo posse, mesmo as notícias sendo horríveis, e às vezes eu vendo situações que têm o poder de abalar, eu tomo uma decisão: eu não vou me abalar, eu não vou me entregar. Na minha vida vai ser diferente. O Senhor vai proteger minha casa, proteger minha saúde, proteger minha família, proteger meu financeiro, proteger a minha vida. Na minha vida não vai ter falta de nada. Eu vou continuar forte, firme, com as mãos erguidas, prevalecendo. Eu vou prevalecer, aconteça o que for, eu vou prevalecer. E eu vou de glória em glória, eu vou de vitória em vitória. Eu vou dar o que o Senhor está pedindo, e eu vou sair
situação. Sim, Davi saiu melhor, eu vou sair melhor. Israel saiu melhor, eu vou sair melhor. Eu vou sair melhor. Israel derrotou Ramã, eu vou sair melhor. Eu vou sair melhor dessa guerra. Eu vou testemunhar a glória de Deus. As bênçãos vão me acompanhar. E eu vou terminar como o melhor ano da minha vida. Eu vou terminar como o melhor ano da minha vida. Em Deus eu vou fazer proeza. E Ele pisará os meus inimigos. Todos os meus inimigos. Os amalequitas estão debaixo dos meus pés. Os amalequitas já foram derrotados na minha vida. Vamos, queridos. Em nome de Jesus eu te encorajo a se encorajar no Senhor. Vamos, se encoraje no Senhor. Anima. Não dê atenção a nada disso. Se anima no Senhor. Vamos, se anima. Se encoraja no Senhor. Se encoraja no Senhor. Faça igual Davi. Se encoraje. Se encoraja no Senhor. E vamos pegar o que é nosso. Vamos lá. Os problemas desta vida me fizeram descobrir que tem várias maneiras. Que de várias são maneiras múltiplas as formas de Deus trabalhar. Deus pode me levantar. Eu não me canso. Não desisto. Vou continuar. Vou continuar. Fortaleça-se no Senhor. Encorajem-se no Senhor. Se anime no Senhor. Anima-te. Tem bom ânimo. Nós podemos vencer, meus queridos. Vamos. Nós podemos vencer essa guerra. Não se entreguem. Não se entreguem. Nós podemos vencer essa guerra. Nós vamos chegar do outro lado. Deus vai nos colocar do outro lado. Nós vamos sair ilesos. Deus é conosco, aleluia. Ele pode nos levantar. Aleluia. Eu não me canso. Sem coragem no Senhor. Sem coragem no Senhor. Sem coragem no Senhor. Se animem no Senhor. Sem coragem no Senhor. Toda a igreja, onde você estiver, sem coragem no Senhor. Se anime no Senhor. De várias aleluia. Maneiras, Deus pode me levantar. Eu não me canso. Não me canso. Não desisto. Não desisto. Vou continuar. Vou continuar. Aleluia. Força. Vamos de Deus. Essa vida força. Me fizeram sem coragem no Senhor. Anima-te no Senhor. E Davi se encorajou no Senhor. E ele recuperou tudo. Nós vamos recuperar tudo. Nossa liberdade. O patrimônio que parece que você perdeu. Perdas. Não, você vai ter restituição. Ele recuperou tudo. Deus vai nos levar a recuperar. Nós vamos recuperar. Nós vamos recuperar o que parece que foi tirado de nós. Davi se encorajou no Senhor e recuperou tudo. E eu quero que você declare isso no mundo espiritual. Davi se encorajou no Senhor e recuperou tudo. Eu vou me encorajar do Senhor e eu vou recuperar tudo. Seja lá o que for que parece que tiraram de mim, eu vou recuperar. Eu me encorajo no Senhor. E a Bíblia diz que Ele recuperou tudo. Mas Ele não recuperou só tudo, não. Ele ainda arrancou o que pertencia a Amaleque. Ele despojou Amaleque. E eu creio nisso. Eu creio que a gente sai melhor das guerras. E eu te garanto isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz de glória em glória. Não é de glória em derrota, é de glória em glória.
Então eu saio de uma glória para uma glória maior. Eu saio de uma glória para uma glória maior. De uma glória para uma glória maior. De uma glória para uma glória maior. Isso é a palavra da Cleo. Isso é a palavra de Deus. É de glória em glória. Diversas vezes nós vamos ver na palavra de Deus aquela sensação de que não, agora não dá. Dá. Davi se encontrou numa situação sozinho. Até os homens que estavam com ele abandonaram, queriam apedrejá-lo, mas ele se encorajou no Senhor. Ele se encorajou no Senhor. Uau! Partiu para cima do inimigo e recuperou tudo. Deus te entregou a palavra que você precisa. Nós vamos levantar as nossas mãos, vamos nos encorajar no Senhor, e nós vamos sair bem melhores, porque Davi saiu muito melhor daquela guerra. Ele saiu muito melhor daquela guerra. E nós vamos sair bem melhores disso aqui. E nós vamos conversar muito sobre esses assuntos aí para frente. Nós vamos ter muito culto ainda. Essa pandemia vai dar muito culto para nós. Eu ainda vou usar isso aí demais para dizer, lembra quando parece que a vaca tinha ido para o brejo? Ela não foi, não é mesmo? Então nós podemos sair disso aqui também. Eu adoro lançar mão de problemas que eu já usei para contar para mim mesma. E dizer assim, minha filha, olha o que você viveu lá e você saiu daqui, você vai sair desse também. E saio mesmo. Nós sempre saímos. Aleluia!